Boa noite a todos, meu nome é Rita, eu sou dirigente do Templo de Umbanda Caboclo Mata Virgem e hoje eu vim conversar com vocês sobre os otais. Otais são pedras sagradas dos orixás, que costumamos pegar nos pontos de força. Logicamente que nem todos os orixás eles vão ter otais, até mesmo pelo ponto de força. Por exemplo, Iemanjá, Iansã, Nanã, também Oxóssi. Então eu vou começar primeiro a mostrar para vocês os otais que nós pegamos no ponto de força e depois eu vou mostrar os cristais que representam os orixás que nós não temos como pegar uma pedra, no caso. Esse aqui é o otá de Xangô. Ele pode ser pego numa pedreira ou também ele pode ser pego próximo à cachoeira, que sempre tem muitas pedras fora da água, né? Que a água já pertence a Oxum. Então essas pedras são pegas do lado de fora da cachoeira, num local seco. E assim, sempre quando se vai retirar um otá, nós precisamos primeiramente pedir permissão àquele orixá para que nós possamos pegar o otá. Aqui nós temos o otá de Oxum, que ele é pego de dentro da água mesmo, na queda da cachoeira, ou então no rio mesmo, né? Logo após a cachoeira, a mesma coisa. O otá de Oxum, ele precisa ficar sempre dentro da água. Se pudermos, sempre colocar dentro da água da cachoeira mesmo que nós retiramos. Mas nem sempre nós vamos estar na cachoeira para poder recolher água e poder até armazenar. A água que nós pegamos em pontos sagrados, elas podem ficar muito tempo armazenadas. Mas, por exemplo, aqui eu costumo usar bastante para maci e para algumas outras coisas que são necessárias. Quando acaba a água da cachoeira, ou então quando eu quero preservar, né, para outra finalidade, eu posso também colocar água mineral, que é uma água mais pura, e manter sempre o otá hidratado, certo? Esse aqui é o otá de Ogum. Ele pode ser pego na beira de uma estrada de rodagem, né, uma estrada com bastante movimento, ou então ele também pode ser pego em linha férrea. Eu não sei se vocês já observaram, mas na linha férrea sempre tem muita pedra. E esse é um otá de Ogum, tem a força do orixá. Esse aqui é um otá de Obaloaê. Normalmente, e até por orientação do meu caboclo, né, do guia-chefe da nossa casa, ele fala para sempre pegar um otá de Obaloaê, ele vai estar um pouco enterrado na terra, né? Isso pode ser pego na mata. Não... Depois eu vou explicar um pouco melhor o porquê. Então, na mata, nós pegamos um otá que esteja um pouco enterrado, ele pode estar metade para dentro, metade para fora, ou praticamente todo enterrado. Nós pegamos, então ele tem a força de Obaloaê, porque Obaloaê é o orixá da terra, é o dono da terra. Eu não sei se vocês podem de repente ficar questionando ou podem pensar por que não pode ser pego no cemitério se é o ponto de força dele. Em alguns casos, e dependendo do que formos utilizar esse otá, sim, ele pode ser pego no cemitério, mas jamais para ser colocado em quartinha de médium, né? No caso, quartinha de firmeza, ou então até ser entregue para um filho de Obaloaê para ele ter em casa. Por quê? O cemitério ele vai ter uma energia mais densa, então acaba trazendo, por mais que seja o ponto de força de Obaloaê, ele acaba tendo uma energia um pouco mais pesada, um pouco mais densa, devido ao cemitério. Então, nesse caso, nós não trazemos para dentro da casa, para dentro dos nossos lares ou para dentro de uma firmeza de um médium, um otá de Obaloaê que tenha sido pego na calunga pequena, no cemitério. Nesse caso, nós pegamos na mata mesmo e utilizamos para a firmeza desse filho de Obaloaê.
Lembrando sempre que todos os otais, sejam as pedras mesmo, as pedras sagradas, ou seja um cristal que vai estar representando esse orixá, eles têm que ser consagrados. Não é só pegar no ponto de força e pronto. Lógico, se você está num ponto de força e quer ter aquela pedra, aquele otá de Oxum, no caso, vamos dizer assim, num rio, na própria cachoeira, você pode ter. Só que dependendo do caso, dependendo da finalidade, no caso, como eu estou falando de firmeza dos orixá, dos médiuns, né, o quartinho de firmeza deles, aí nesse caso ele tem que ser, além de ser pego, né, no ponto de força, ele vai ser consagrado, ele vai ser cruzado pela entidade para que ele possa ter essa finalidade, ele ter mais a emanação, né, mais a energia do próprio orixá. Então ele vai estar potencializando essa energia, vai estar atraindo cada vez mais para dentro desse otá, para que ele possa estar emanando essa energia para o médium. Ou então, aqui como fica no nosso Gongá também, esses otais que estão aqui são do Gongá, mas logicamente que eles estão guardados ali para ser destinado a algum médium no futuro. E tem os otais, principalmente esse grande que eu mostrei, né, de Xangô, ele já é mais um otá de firmeza mesmo do Gongá, então ele está sempre com aquela energia bem forte do orixá. Agora eu vou falar para vocês sobre os cristais, que são de alguns orixás que têm o mesmo poder do otá, sendo consagrado, sendo direcionado para aquele orixá, ele vai ter também a força do orixá. Esse aqui é um quartzo verde, ele pertence ao Oxóssi. Então, aqui ele tem toda a energia do orixá, como eu falei, preparado, consagrado, energizado pela entidade. Ele vai ter toda essa energia do próprio orixá perante ao médium, seja na sua quartinha de firmeza, seja para o que ele se destine junto ao médium, ou até para alguma pessoa que seja entregue esse otá, né, esse cristal. Esse aqui é o cristal mesmo, né, que ele pertence a Oxalá. Então vocês podem ver aqui, apesar que na filmagem ele parece mais branco, né, mas na realidade ele é meio transparente. Eu não sei se aproximando dá para ver um pouco melhor, mas eu acho que não. Bom, são dois otais, são dois cristais de Oxalá, tá? Esse aqui é o citrino, ele já pertence a Yansan. Eu não sei se vocês conhecem, né? Esse cristal, aqui acho que dá para ver um pouco melhor. Esse é o citrino, certo? Esse aqui é a ametista, ele pertence a Nanã e contém a energia dela. E esse aqui é a água marinha, que ele pertence a Iemanjá. Acho que esse aqui fica um pouquinho mais difícil de ver, ele é um verde bem clarinho, mas ele não é transparente, ele é opaco, né, no caso. Eu acho que não deu para ver muito bem, mas esse aqui é o otá de Iemanjá. Então, mais uma vez, como eu disse para vocês, todos os otais pegos na natureza, pegos no ponto de força, sempre temos que pedir licença ao orixá, sempre agradecendo por essa energia, por esse otá que nós estamos levando para casa, em benefício dos médios ou quem está pegando o seu próprio otá, em seu benefício, para que tenha a energia bem forte do orixá, né, perto de vocês, ele representa o próprio orixá. Cuidem com carinho, cuidem como se fosse o próprio orixá perto de vocês, aquela energia. Se vocês estiverem bem conectados, estiverem bem unidos, né, com a energia do orixá, vocês vão sentir aquela vibração. Os otais, eles podem ser usados pelos médiuns em alguns momentos
que vocês precisam ou necessitam sentir mais aquela presença do orixá, seja no momento de dificuldade, às vezes até no momento de agradecimento. Então segura o otá, mentaliza o orixá, que vocês vão sentir bem a energia deles. Eu não sei como é que funciona em todas as casas, aqui no templo, pelo menos como vocês observaram, que eu falei que os médios têm a quartinha de firmeza deles, que cada um leva o otá do seu orixá. Se for uma pedra, né, se for do ponto de força, então ele vai ter a pedra do orixá dentro da sua quartinha. Sempre aqui, pelo menos, nós temos sempre o otá de Oxalá, que é o cristal, então esse todos vão ter. E depois cada um vai ter o otá do seu pai e da sua mãe dentro da sua quartinha de firmeza. E se não for uma pedra pega no ponto de força, vai ser um cristal. Espero que esse vídeo tenha sido um pouco esclarecedor para quem não conhecia o que era um otá. E qualquer dúvida que eu puder ajudar, eu estou aqui sempre à disposição de vocês. Que todos tenham uma boa noite e um bom descanso.